Star Trek Sem Fronteiras chega aos cinemas para encerrar um ciclo que começou lá nos anos 60 com a série sobre uma espaçonave, uma tripulação e um conceito: esperança. E é sobre esse filme que a gente vai falar agora, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e finalmente chegou aos cinemas Star Trek Sem Fronteiras, o terceiro filme de uma trilogia que começou lá em 2009 e revigorou a longa franquia de Jornada nas Estrelas, trazendo mais ação para as histórias. J.J. Abrams, dirigiu os dois primeiros filmes do reboot e produziu esse terceiro que foi dirigido pelo extremamente competente Justin Lin, de Velozes e Furiosos. Star Trek Sem Fronteiras se passa 3 anos depois do segundo filme desse reboot, Star Trek Além da Escuridão. Nesse filme, a Enterprise atende a um chamado de socorro, acaba caindo em uma emboscada e a maior parte da tripulação acaba sendo feita refém. Os que não se tornaram reféns acabam perdidos em um planeta desconhecido e vão ter que lutar para salvar os seus amigos e voltar para casa. E esse filme, de certa forma, fecha um ciclo que se iniciou lá no primeiro episódio da série clássica que foi ao ar em 1966. Naquele mesmo episódio, que se chamava The Man Trap, a Enterprise estava exatamente no meio da sua jornada de 5 anos para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações. E é exatamente aqui que nós encontramos a tripulação da Enterprise nesse filme de 2016, no meio dessa mesma missão de 5 anos. E o próprio pôster desse filme é uma reedição do pôster do primeiro filme da série lá de 1979, o que de certa forma também indica o fechamento de um ciclo. E esse filme inteiro é uma celebração de Star Trek como um todo e tem vários momentos muito emocionantes nesse sentido. Além disso, como um filme de ação propriamente dito, ele é sensacional porque o Justin Lin tem a mão de conseguir fazer cenas extremas de ação de forma muito fluida, sem que elas pareçam forçadas. A ação é muito bem distribuída ao longo de todo o filme. E uma coisa na qual esse filme se sai muito melhor do que os anteriores é que a química entre os atores parece ainda mais forte, principalmente entre os 3 personagens centrais, o Capitão Kirk, o Sr. Spock e o Dr. McCoy. E o mais interessante é que os intérpretes desses 3 personagens conseguiram pegar muito da interpretação dos antigos atores. Então aqueles maneirismos característicos de cada personagem que fizeram eles tão queridos, de certa forma continuam lá exatamente do mesmo jeito nas atuações do Chris Pine, do Zachary Quinto e do Karl Urban. E essa interação, essa cumplicidade entre esses 3 personagens sempre foi o grande segredo, o grande alicerce de Star Trek. E isso tá presente nesse filme. Uma pequena diferença agora é que o Sr. Spock, nesse terceiro filme, tá um pouco mais humanizado que nos outros dois, na minha opinião. Ele é um pouco mais humano, inclusive, que o Spock do Leonard Nimoy. No Spock do Leonard Nimoy, você tinha que olhar muito bem nas entrelinhas para conseguir vislumbrar essa parte humana e muitas vezes engraçada dele. Mas isso é necessário na medida em que Spock e McCoy são, na verdade, a representação de 2 lados do Capitão Kirk. Spock é o lado mais lógico, racional, e o Dr. McCoy é o lado mais passional, sanguíneo do James T. Kirk. Você pode notar, inclusive, que na grande maioria das vezes em que os 3 estão juntos, eles sempre aparecem com o Kirk no meio e os outros 2, um de cada lado dele, justamente para evidenciar essa característica. Mas obviamente eles deram uma amaciada no Spock nesse filme para que o público pudesse se identificar um pouquinho mais com ele. E eu acho muito bacana quando se consegue usar bem a música em um filme, não só a trilha instrumental, mas a canção propriamente dita. E nesse filme tem uma cena em que se usa a música, nesse caso a canção com letra, em um momento dramático decisivo. E por mais que isso pareça um pouco clichê, já tenha sido usado por filmes como De Volta para o Futuro, por exemplo, a cena é tão bem construída pelo Justin Lin que você simplesmente compra a ideia. É um daqueles momentos em que você fica olhando pra tela com um sorriso no rosto. E esse Star Trek é todo cheio desses momentos, e um dos pontos altos, inclusive, pra mim, é a Estação Espacial Yorktown, e eu vou dizer por quê. A ficção científica é, no final das contas, uma extrapolação para mostrar uma situação hipotética, um grande e bem elaborado e se. E se, no futuro, as máquinas ficassem mais inteligentes do que nós e decidissem que nós não mandamos mais nelas? E se uma raça alienígena chegasse à Terra, como se faria contato com eles? E se nós pudéssemos criar clones nossos para usar os órgãos deles sempre que nós ficássemos doentes? E a Estação Yorktown é a realização do sonho utópico do Gene Roddenberry, o criador de Star Trek. Essa hipótese de uma civilização que aprendeu a usar a tecnologia e sobreviveu à sua própria adolescência, por assim dizer, sem se destruir. Essa base estelar
Estelar é a alegoria de uma sociedade harmônica. A gravidade é controlada artificialmente, então não existe parte de cima e parte de baixo em Yorktown. E isso é, de certa forma, uma metáfora dessa igualdade de oportunidades entre todos os credos, sexos e raças do universo. E visualmente, essa representação é de tirar o fôlego. Essa estação me lembrou muito o trabalho do M.C. Escher, que fazia aquelas obras com quebra de perspectiva, que chegam a causar uma certa vertigem. Bom, quando você vê o filme, você vai entender do que eu tô falando. Aliás, visualmente, esse filme é muito bem feito. E não só os efeitos especiais, mas o figurino me chamou muito a atenção. Principalmente aquelas jaquetas que uma parte da tripulação coloca quando eles caem nesse planeta hostil. Esse uniforme me lembrou muito mesmo os uniformes dos personagens dos animes japoneses. Mais precisamente, o uniforme dos personagens de um anime bem antigo chamado Patrulha Estelar. Eu tenho um inscrito aqui no canal, o JC Sandor, que também é fã de Patrulha Estelar e com certeza ele vai concordar comigo. E ao mesmo tempo em que toda essa ação acontece, nós temos um Capitão Kirk em um momento de dúvida, um momento em que ele começa a se questionar a respeito das próprias escolhas dele. E isso é uma coisa que nós podemos trazer para o nosso universo pessoal, né? O quão satisfeito nós estamos com as coisas que nós conquistamos. Será que esse é realmente o lugar que eu gostaria de estar? Quanto disso é o que eu queria e quanto disso é o que esperavam de mim? E quando a ação começa, ele se vê na iminência de perder tudo isso e principalmente o mais importante, a família dele. Não os parentes, a família de verdade. Porque no final das contas, Star Trek sempre foi e sempre vai ser sobre família, sobre amizade, sobre a importância daquelas pessoas que estão com a gente durante a jornada. E não importa se essa jornada é nas estrelas ou aqui pela Terra mesmo. Mais uma coisa muito bacana nesse filme foi a Jaylah, interpretada pela Sofia Boutella. Eu não sei porque em vários momentos ela me fez lembrar daquela cantora Pink, acho que é o jeitão de bad girl dela, sei lá. E dá vontade realmente de ver a Jaylah nos próximos filmes da série. Ela é boa de briga, ela é engraçada e ela parece muito confortável no meio dessa equipe de pessoas que já se conhecem há tanto tempo. Eu acho que seria uma adição muito legal para Star Trek. Pontos negativos nesse filme? Para dizer a verdade, na minha opinião, um só. O vilão, para variar, e mais uma vez nós caímos na velha busca pela motivação do vilão. A gente sempre fala sobre isso, né? E nesse caso, o grande problema para mim é que a motivação do vilão, do Idris Elba, aparece e é explicada, mas só lá no final do filme. Isso não serve para fazer com que você se envolva com ele retroativamente, por assim dizer. Eles explicarem essa motivação dele lá no final não salva a participação do vilão durante todo o decorrer do filme antes disso, porque o filme já tá no final. A motivação dele é boa, mas na minha opinião, ela tinha que começar a ser desenvolvida muito antes, já ali no começo do segundo ato, para que a gente pudesse entender por que o objetivo dele é tão crucial, por que ele tá disposto a ir até as últimas consequências para chegar aonde ele quer chegar, para que o espectador possa de alguma forma se colocar no lugar dele. Isso realmente é uma falha que vem acontecendo em vários filmes que eu tenho assistido, mas enfim, colocando essa trilogia em uma ordem, pelo meu gosto pessoal, esses filmes ficariam exatamente na ordem numérica que eles têm. Eu adorei o primeiro filme, já vi ele milhares de vezes e até hoje, quando eu pego ele passando, eu assisto até o final. Gostei muito do segundo porque ele traz muitos elementos de episódios e filmes da série clássica. E esse último, que também é um bom filme, mas que na minha opinião não conseguiu ser melhor que os outros dois. Mas que mesmo assim continua sendo um excelente filme de ficção científica, muito divertido e com ação muito fluida e bem desenvolvida. E ele tem uma coisinha que os outros dois não têm, que é esse cuidado que o Simon Pegg, que além de ser o Sr. Scott no filme, é também o roteirista, teve em cuidar da relação entre os personagens. Você sente essa conexão entre eles, isso é uma coisa que não apareceu tão bem nos dois filmes do J.J. Abrams. No final das contas, assistir a esse Star Trek é como passar uma tarde com os amigos, sabe? A gente encontra aquela sensação de familiaridade, de acolhimento, e isso não é à toa, porque basicamente Star Trek é uma franquia que fala sobre otimismo, sobre esperança, sobre um ideal de futuro que a humanidade poderia alcançar se deixasse de lado a ganância, o egoísmo e o preconceito. Bom, com tudo isso que eu disse, fazendo os meus cálculos aqui, eu vou dar para Star Trek Sem Fronteiras 9 jujubas. Mas como eu sempre digo aqui, essa é só a minha opinião. Você tem que assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões, certo? E se você não gostar do filme também não tem problema nenhum, porque ninguém é obrigado a gostar ou não de filme nenhum. Bom, por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato e se inscreve aqui no meu canal porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. Se você puder também compartilhe esse vídeo porque isso me ajuda muito na divulgação do canal e a manter ele no ar. E eu também vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus pra você curtir, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.